Hoje, a gente vai abrir um cofre que ficou trancado por 50 anos para revelar um trabalho, assim, fundamental de Sigmund Freud. Um texto que era tão ambicioso quanto secreto e que pode ser, quem sabe, a verdadeira origem da psicanálise. Já parou para pensar? E se o ponto de partida de tudo que a gente conhece como psicanálise não fosse um livro famoso ou publicado, mas sim um manuscrito pessoal que ficou escondido do mundo? Pois é, essa é a história do chamado Projeto para uma Psicologia Científica. Ok, vamos entender essa linha do tempo. Em 1895, Freud tem um daqueles surtos de inspiração, sabe? E escreve o que ele mesmo chamou de uma psicologia para neurólogos. Mas logo depois, silêncio. Por 50 anos, o texto vira um segredo, conhecido só pelo amigo dele, o Wilhelm Fliess. O negócio só veio a público em 1950, muito tempo depois da morte de Freud. A pergunta é, por que esconder um trabalho tão importante por tanto tempo? Olha, a resposta parece que está na própria confusão do Freud sobre o texto. Nas cartas que ele mandava para o amigo, ele era 8 ou 80. Num dia, ele descrevia o projeto como a coisa mais genial que ele já tinha escrito. No outro, dizia que não valia nada, que era para jogar fora. E essa dúvida do próprio autor acabou selando o destino do manuscrito por décadas. Mas afinal, o que tinha de tão revolucionário e talvez de tão problemático nesse texto? Bom, a ambição de Freud era basicamente criar uma máquina para explicar a mente. O grande objetivo do Freud aqui era muito ousado. Ele queria explicar os nossos processos psíquicos como se eles fossem um fenômeno da física. A ideia era criar uma psicologia que funcionasse como uma ciência natural, representando a mente como um sistema de partículas e energia. E para fazer isso, ele cria o conceito de aparelho psíquico. Agora, atenção, um ponto crucial aqui. Isso não é um mapa do cérebro, tá? É um modelo teórico, uma abstração para a gente conseguir entender a mente como um sistema que processa energia, quase como uma máquina a vapor. E essa máquina da mente, digamos assim, era construída com duas peças básicas. A primeira eram as partículas materiais, que ele identificou como sendo os neurônios. E a segunda era uma forma de energia, que podia ser medida, que ele chamou de Q, uma força que passava por esses neurônios seguindo as leis da física. Tá, e como essa máquina mental funcionava? Qual era o sistema operacional dela? Bom, Freud imaginou tudo com base no fluxo de energia entre diferentes tipos de neurônios. Freud pensou em 3 sistemas de neurônios, cada um com uma função bem específica. Primeiro, o sistema Phi, da percepção. Ele é permeável, tipo uma porta aberta que deixa a energia passar direto, sem guardar nada. Depois, o sistema Psi, que cuida da memória. Esse já é impermeável, ele cria umas barreiras para segurar a energia e, com isso, formar as memórias. E por último, o sistema ômega, que seria o responsável pela consciência transformando energia bruta na qualidade das nossas sensações. E o fluxo de energia por essa máquina era governado por 2 leis principais. A primeira, o princípio de inércia, que é a tendência básica do sistema de se livrar de toda a energia, de voltar para o repouso total. Só que, para viver, um sistema precisa de um pouco de energia para agir, né? Então surge uma segunda função, o princípio de constância, que é manter a energia num nível baixo, mas estável, o suficiente para dar conta das necessidades da vida. E é aqui que a gente chega na ideia mais duradoura de todo o projeto. A diferença entre 2 modos de funcionamento da mente. De um lado, o processo primário, onde a energia corre solta buscando a descarga imediata, o que ele vai chamar de princípio do prazer. Do outro, o processo secundário, onde a energia é controlada, adiada para buscar satisfação no mundo real, o princípio de realidade. Esse é o grande conflito da nossa mente. E onde a gente vê isso acontecendo? O processo primário aparece nos nossos sonhos, com aquela lógica toda maluca, nos sintomas e nos atos falhos, quando a gente fala uma coisa, querendo dizer outra. Já o processo secundário é o nosso pensamento acordado, o raciocínio, a atenção focada que a gente usa para viver o dia a dia. Certo, mas se a mente é essa máquina de energia, de onde vêm os desejos, as paixões, aquilo que nos move? Freud propõe uma origem bem específica para isso, a primeira experiência de satisfação. Vamos acompanhar o passo a passo. Tudo começa com uma tensão interna, tipo a fome num bebê. O bebê, coitado, está em estado de desamparo, não consegue resolver sozinho. Aí alguém vem e ajuda, dá o alimento. A tensão some e isso gera uma experiência de prazer muito poderosa. Nesse exato momento, uma memória é cravada. A imagem do leite fica para sempre ligada àquela sensação de alívio e satisfação. E pronto, tá aí a definição de desejo segundo o projeto Jaretz. Desejar nada mais é do que tentar reativar,
botar energia de novo naquela primeira imagem de satisfação. É uma tentativa que no começo é até alucinatória de recriar aquele prazer original. Só que, claro, não dá para viver de alucinação, né? E é por isso que surge uma nova estrutura, o ego. Mas muito cuidado, esse não é o ego que a gente fala hoje em dia. No projeto, o ego é uma organização de neurônios com uma função bem prática. Ele é um inibidor do processo primário. É basicamente um freio que impede a alucinação e força a gente a buscar satisfação de verdade no mundo. E tudo isso nos traz de volta para a grande questão. Esse manuscrito, com toda essa neurologia complexa, foi uma ponte para o futuro da psicanálise ou foi um beco sem saída que o Freud, muito espertamente, resolveu abandonar? Esse debate existe até hoje, sabia? De um lado, tem a galera continuista, que diz que tudo já estava ali, só que em linguagem neurológica, que o projeto é a base secreta de tudo que veio depois. Do outro lado, tem os descontinuístas, que enxergam o contrário. Dizem que essa foi a última tentativa do Freud de ser um neurologista, ou seja, o fim de um caminho e não o começo de um novo. O que ninguém pode negar é que depois do projeto, Freud deu uma virada de chave fundamental. Ele meio que abandonou essa tentativa de uma explicação puramente quantitativa, neurológica, e passou a se dedicar a outra coisa, a decifrar o sentido por trás das coisas. E é justamente esse salto dos neurônios para o sentido que marca o verdadeiro nascimento da psicanálise como a disciplina que a gente conhece hoje. Essa frase, que é da Interpretação dos Sonhos, a obra seguinte dele, resume perfeitamente a mudança. O foco não é mais a descarga de energia aqui no cérebro. O foco agora é que o sonho tem um sentido, e esse sentido precisa ser interpretado. A linguagem tomou o lugar da neurologia. Então, qual é a conclusão? Talvez a melhor maneira de enxergar o projeto seja como uma ponte. Uma ponte que o próprio Freud precisou construir para conseguir atravessar do mundo da fisiologia para o mundo do significado. E depois que ele chegou do outro lado, ele precisou queimar essa ponte para poder explorar esse novo território com liberdade. E fica a reflexão final. Será que para conseguir entender a poesia da mente humana, com seus mitos, seus sonhos e seus desejos, será que Freud precisou primeiro tentar e talvez até falhar em reduzir tudo isso a uma máquina? É uma pergunta que diz muito sobre essa eterna tensão entre a ciência e o sentido.